E vou te falar, o que você falou aí não é absurdo não, tá? Eu vi até o Cantarela falando também no Charla. O Botafogo hoje tá tendo um elenco melhor que o do Palmeiras, ó. Tem, cara. Tá tendo um elenco melhor que o Palmeiras. Se você pegar nome por nome, tá tendo. É porque a gente fala aqui na resenha exagerando, e o que viraliza é resenha. O LS não viraliza tanto. A galera gosta mais de humor, de polêmica. Mas o elenco do Botafogo não fica atrás de nenhum, cara. De nenhum. Nem do Flamengo, tá? A galera do Flamengo que brota no canal aí, é a verdade. Não fica atrás não, pô. As opções que o Botafogo tem hoje, elas são muito boas, muito fortes. O meio de campo do Botafogo, não tem meio de campo com tanta opção no Brasil igual o do Botafogo tem, não. O Flamengo tem alguns jogadores ali, igual eles falam, Pulgar. Porra, essa porra joga nada. Cara fraco. O Palmeiras tem mais opções do que o Flamengo. Lateral O Richard Gil nem jogou, pô. Entendeu? Então, assim, os melhores elencos são Palmeiras, Botafogo e Flamengo. E eu boto o Botafogo como primeira opção. Pra você ver como é que essa questão de elenco pesa e de substituição. O Botafogo iniciou bem, depois, ao meu ver, dos 15 até os 45 do primeiro tempo, o Palmeiras jogou melhor. Para mim, o Palmeiras jogou melhor. Só que no segundo tempo, o Botafogo jogou muito melhor que o Palmeiras, pô. Se você pegar o comparativo do jogo, o Botafogo foi melhor que o Palmeiras. Teve mais opções. O Botafogo teve mais perto de vencer. Teve mais chances perdidas. Não que o Palmeiras não chegou, mas o Botafogo jogou muito mais. O Botafogo foi melhor. E muito isso pelas substituições, pelas alterações que o Botafogo fez. O Botafogo tirou o cara que fez o gol, o Tiquinho. E você falou do Cauê. O Cauê foi um cara que perdeu o gol vindo do banco. Sim. O Barbosa entrou bem. O Tietê teve seus minutos em campo. Então, assim, em opção de elenco, o Botafogo não fica atrás. É somente o Arthur saber utilizar. E eu achei legal o fato ontem dele não ter, de quarta-feira, não ter apressado a estreia do Alan. Achei isso legal. O Igor Jesus entrou no momento bom da partida. Ele tá dando tempo. Não adianta ele chegar ontem. Se ele chega no jogo quarta-feira e coloca o Igor Jesus e o Alan, ele podia queimar os caras. E boa parte da torcida queria isso, que já colocasse os reforços. Mas eu já falei, esse treinador tem pulso, esse treinador tem peito. Ele não vai fazer loucura, não vai mexer no time de uma maneira errada. Então, o John Tesh está fazendo aquilo que todo treinador deveria ter, uma opção de elenco boa. O que falta hoje é o que nós conversamos aqui. Somente o zagueiro. Trazendo o zagueiro, o elenco do Botafogo está fechado, completo, para poder ganhar títulos. Não vai ficar faltando nada, na minha opinião. Aliás, vale até a gente ressaltar isso, né, cara? Que a gente tem falado aqui. Um bom jogo da zaga do Botafogo, né, cara? A zaga do Botafogo, assim, é muito bom mesmo. O Barbosa a gente tem que elogiar, porque, cara, o Barbosa subiu um nível, assim, subiu de nível muito no Botafogo. Não sei se foi alguma mudança que teve. Eu acho que ele entendeu também um pouco a maneira do Arthur Jorge jogar. Acho que o Thiago Nunes deixava os caras muito fazendo o que quer, a Deus dará, e ele só lançava chutão. Nesse momento, quando você falou ali que o Botafogo ficou muito no chutão no começo do primeiro tempo, realmente isso era notório. Notório. A gente tava até conversando no jogo, porra, olha a linha do Botafogo. O Savarino agarrado na ponta, o Luiz Henrique agarrado na outra, e o Tiquinho e o Júnior Santos um do lado do outro ali no ataque. Então, assim, o Barbosa chegava ali, não tinha ninguém pra tocar, pô, ele tinha que lançar lá na frente. Mas depois, quando o jogo começou a se corrigir, o Savarino começou a flutuar mais, o jogo começou a fluir melhor. Só que, assim, o Barbosa, cara, pelo alto, o Barbosa jogou muito. Jogou muito. Em questão de cruzamento, de cabeceio. Ele dominou todas na área, porque é um jogo importante do Palmeiras. Que é um jogo que o Palmeiras sabe dominar bem, bola aérea. O Barbosa foi muito superior, porque o Baixo, cara, ele é muito bom zagueiro, mas o Baixo não é um zagueiro alto. Não, e defensivamente, às vezes, ele dorme um pouco. Sim, pô. Lembra contra o Santos. O Marlon Freitas é maior que o Baixo. O Barbosa é maior que o Baixo. Ele é um zagueiro, teoricamente, deve ter 1,80m, 80m. Pra zagueiro é baixo. Pra zagueiro é baixo, pô. Então, assim, o Barbosa ganhou tudo na área, que é um cara que é o que a gente vai precisar contra o Palmeiras. Então, hoje, a dupla de zaga tem que continuar sendo Barbosa e Bastos. Elogiar, eu achei eles muito bem. O gol do Botafogo começa na tomada de bola do Bastos, que é espetacular. Mas, claro que, pô, a gente precisa de um zagueiro, irmão. Precisa de um zagueiro ali pra assustar. No segundo confronto lá, precisa de um zagueiro até que... Vou te falar mais, sério. Eu elogio o Joaquim aqui, acho que não vai vir mais, né? O técnico descartou já, né? Tem que descartar, é. Mas hoje eu estaria um zagueiro até com mais nome, mano. Um zagueiro com mais responsabilidade, com um cara que tem mais nome, já sabe gerir elenco, já sabe entrar em time que é campeão. Eu não traria qualquer um zagueiro, não, cara. Um cara que chega ali pra tomar um vestiário, pra conversar com os caras da zaga ali. Eu traria esse perfil de jogador. Acho que o moleque hoje, pra revender, não é o perfil ideal. Porque se a gente perde o zagueiro ali, o Bastos ou o Barbosa, a gente vai botar quem? Vai botar o Halt. Se a gente perde os dois zagueiros, fodeu, pô.
bota o Halter, o Pablo não conta. O Pablo não é jogador do Botafogo. O Pablo é um lá que tá ganhando salário. É um que tá sentado lá no Botafogo. Porra, sei que ele tem problema de saúde dele lá, não vou esculachar o jogador esse ponto, que aqui não é resenha, a gente não tá falando zoando aqui. Mas claro que o Pablo, irmão, era uma tragédia anunciada. A gente sabia que o Pablo ia ser DM o tempo todo. Como o Eduardo, daqui a pouco a gente vai comentar. O Eduardo novamente se machucou e vai ficar mais 3 meses parado. Sim, só que o Eduardo ainda joga. Mas o Pablo e o Rafael no Botafogo, pô, os caras não jogam, irmão. Não jogam. Não jogam. Então, assim, a gente não dá pra contar com o Pablo se a gente perder o Barbosa ou o Bastos. E outra coisa, outro detalhe, o Pablo, ele tá tão longe do Botafogo que ele nem vai se adequar, pô. Ele não deve nem saber a maneira que o Botafogo joga. Ele ainda vai ter que entender como é que o Arthur Jorge joga, porque, pô, eu duvido que ele participa de um coletivo. O cara tá sempre machucado. Então é complicado. Então, assim, pra mim, a gente precisa de um zagueiro experiente, com rodagem, que já entende do time, já entende essa parada de título. Acho que é mais isso, Sérgio. Cara, essa questão que você falou, você vê pelo jogo. Se a gente entra numa partida daquela que exige concentração e experiência, com jogadores igual o Hugo, todo respeito ao Hugo, mas eu não gosto do futebol dele, nunca gostei porque ele é sonolento, a chance de Botafogo perder pontos e ser eliminado é muito grande. O nível de concentração da partida foi absurdo, pô. Absurdo. Você que viu o jogo de casa, você reparou. Quem tava no estádio via mais ainda, todo mundo tenso, vibrando. Foi um jogo com clima de final. Hostil, né, mano? Hostil, pô. Aí você, por exemplo, o Damian. O Damian, cara, ele bateu o tempo inteiro, pô. O tempo inteiro. Ó, repara, tem um take, eu não sei em qual canal que é, do Flaco Lopes, quando ele perde o gol. Ele perde o gol, o Damian dá um soco na cara dele, pô. Só que não é um botadão firme. Mas você jogando bola, você passou pelo cara e fez assim, ó. Deu uma botada aqui no queixo do cara. Ninguém vai chamar o VAR no momento nenhum desse, não. Mas põe assim, o Flaco Lopes quando perde, ou então via a transmissão de novo. O Damian dá uma botada no queixo dele. Pô, cara, tem que ser experiente. O Barbosa dando travada na coxa do Rony. Tem que chegar junto, pô. Jogo assim exige do cara concentração, vontade de ganhar. E se o Botafogo trouxer zagueiro despreparado, os caras entregam em partidas assim. O Lucas Halter, como é que nós vamos entrar num jogo desse confiando no Lucas Halter? Você confia? Nada contra o Lucas Halter. Mas é jogador para jogar partida do Brasileirão. Aqui é papo reto. Partida contra o Vitória, partida contra os times de parte de baixo da tabela, ou partida que o jogo já estiver bem encaminhado, o Botafogo estiver ganhando. A gente não pode chegar e contar com o Halter titular no mata-mata. Contra o Palmeiras, pô. Não dá, entendeu? Então é isso que a gente tá falando aqui. Eu prefiro que venha jogadores prontos. Cara, falta pouco, falta alguns meses para acabar o ano. É só trazer jogador pronto que vai chegar aqui, vai vestir a camisa e não vai sentir a pressão. Não inventa de trazer igual o Barbosa e o Bastos. São dois exemplos bem claros do que a gente tá falando. O Bastos, ano passado, por mim, rescindia com ele. Que eu tinha um nojo do Bastos. Gol do Santos, aquele gol do Santos, pô, cara, a gente fez uma live aqui arrasando com ele, mas com razão. Ele se adaptou. Levou o quê? 1 ano pra se adaptar. O Barbosa, quando ele chegou, eu tinha pavor do Barbosa. Aquele lançamento, aquele chutão maluco que ele fazia. Cartão toda hora. Tinha pavor dele. Pô, hoje, nós reparamos que não é um cara descartável assim. Sim. O Arthur Jorge soube aproveitar. Então, o cara que vem de fora, principalmente que não é brasileiro, ele leva um período. E hoje nós não temos um período para adaptação, não. Não temos. O jogo contra o Palmeiras falta 12 dias. Tem que trazer alguém pronto. Não é nem para esse confronto, não. É para suprir essa carência. Porque a gente tem uma sequência de jogos muito pesada. Copa do Brasil, a gente vai falar daqui a pouco, também já está batendo as portas. E nós não podemos ser eliminados por Bahia de forma alguma. Então tem que trazer um zagueiro para reforçar esse elenco. Porque preenchendo essa lacuna, o Arthur Jorge terá a melhor opção de elenco do Brasil. Eu estou falando muito sério aqui sobre isso.